Abrir a sua Bíblia, eu quero ler duas passagens com vocês, porque o tema que Deus colocou no meu coração envolve essas duas passagens bíblicas, e está também em função do título dessa mensagem. O título da mensagem é Hoje ou Amanhã? Pergunta a pessoa do lado aí. E aí? É hoje ou é amanhã? O que você acha? É hoje ou é amanhã? Ela falou é hoje? Glória a Deus. Alguém falou que é amanhã aí? Não? Quem falou não se pronuncia agora, né? Tem que ser hoje então. Glória a Deus. Abra comigo então, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Hebreus. Vamos começar por esse versículo. Você já sabe o nome da mensagem, o título dela então, Hoje ou Amanhã. Hebreus capítulo 3. Verso de número 7. Hebreus capítulo de número 3. 3, não 13, perdão, a voz está atrapalhando, eu sei disso. 3, 1, 2, 3. Hebreus 3, capítulo 3, verso 7. Espero que você tenha achado. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, olha quem está dizendo, o Espírito Santo. Veja bem, preste atenção, quem está falando aqui é o Espírito Santo. E o que ele fala? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até aqui, amém? Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se hoje vocês ouvirem, se vocês ouvirem a voz do Senhor, falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Amém? Glória a Deus. Agora eu gostaria que você pudesse ir para uma outra passagem, que algum tempo atrás, em algum culto já passado, eu já fiz referência dela e ministrei sobre ela, mas eu gostaria de cavocar um pouquinho mais, cavar um pouco nesse terreno profundo da palavra de Deus, e essa passagem está em Êxodo, capítulo de número 8. 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 Conseguiram achar? Amém. Eu vou ler desde o primeiro versículo para que você possa ter uma melhor clareza a respeito do tema. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre todo o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas,
e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Então Faraó respondeu, dizendo que amanhã. Moisés então respondeu, dizendo: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, o tema dessa noite, como você está agora bem ciente, é uma pergunta, uma indagação do Senhor: hoje ou amanhã? Na palavra de Hebreus nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Nós descobrimos ali que o Senhor deseja que a nossa atitude, que a nossa escolha e que a resposta que nós possamos dar a essa pergunta em relação ao seu agir, em relação ao seu falar, em relação ao seu querer, a vontade dele para a nossa vida, é que nós possamos dizer para ele: hoje, Senhor, hoje. Lá diz o seguinte: se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, que o seu coração não seja duro o suficiente para não responder ao Senhor. Deus, Ele espera uma resposta de nossa parte. Deus, Ele espera uma atitude de nossa parte. A história da nossa vida pode ser mudada no exato momento que nós tomamos uma atitude. E o Senhor vem e Ele pergunta para nós: quando que você quer que eu mude a sua vida? Quando que você deseja que eu possa fazer a sua vida se tornar um sonho real? Quando que você deseja que eu cumpra todas as minhas promessas na sua existência? Quando você deseja que eu cumpra aquilo que eu mesmo plantei no seu coração e faço você sonhar? Quando? A resposta que ele deseja qual é? Hoje. Pois bem, na passagem que nós lemos de Êxodo, no capítulo de número 8, o contexto ali é o contexto das pragas do Egito. E certamente você já deve ter ouvido em algum momento a respeito dessas pragas. E a razão dessas pragas, e foram tantas pragas, ao todo 10, era justamente por causa de um tema principal. Qual era a razão das pragas sendo liberadas de forma contínua sobre o Egito? Qual era a razão? Dureza do coração. O tema principal, a razão principal do juízo de Deus, das maldições sobre a terra, da infelicidade de um povo, da destruição de uma nação, estava tudo atrelado, estava tudo ligado a uma razão principal, chamada na Bíblia de dureza de coração. E nós temos na figura de um homem, mais especificamente um líder conhecido não especificamente pelo seu nome, mas sim pelo seu título, que era de Faraó, que é uma nomenclatura para uma dinastia, para um reino, para um império, na verdade, que foi o Império Egípcio, e que tinha na figura desse homem, o Faraó, o seu grande líder. E a Bíblia fala que esse Faraó específico aqui, ele era um homem terrivelmente duro de coração. Mas ele era tão duro de coração, e ele foi tão usado nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás, que vários momentos na Bíblia nós podemos fazer uma sintonia entre Faraó e diabo. Tamanha era a dureza de coração, tamanha era a maldade, tamanha era a perversidade desse homem chamado Faraó.
E o grande tema ali é que Faraó ele resistia sobre um assunto. Ele não queria deixar, ele não queria permitir que o povo servisse ao Senhor. Faraó não queria deixar o povo de Deus sair do seu controle, do seu domínio, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor servindo a Ele, para sacrificar ao verdadeiro e único Deus. Então pragas foram liberadas, você sabe disso, e nós estamos aqui mais especificamente na segunda para a terceira praga. E agora o Senhor ele menciona, e ele diz que ele vai liberar uma praga específica, uma praga mesmo. Não sei o quanto que você gosta de rã e sapo, talvez você até goste, mas no geral eu acredito que a maioria das pessoas prefere longe, prefere um pouco longe. Pelo menos aqueles que gostam, também acredito que você não faz esse bicho um animal de estimação na sua casa. Não imagino você tendo a audácia de pegar então uma rã, um sapo, trazer para sua casa, guardar em algum recipiente, que seja em qualquer local, e de repente trazer para próximo de você, ao ponto de conviver com você. Tem alguém aqui que tem essa ideia, e de repente acha isso legal e interessante? De repente possa ter? Não? Alguém aqui gostaria de dormir rodeado de rãs? Alguns disseram misericórdia, até homens falam misericórdia. Eu acho legal esse assunto. A gente tem a tendência de achar que as mulheres que não gostam do bichinho, mas os homens também acho que não ficariam muito confortáveis na condição de estarem rodeados de rã. Tenta imaginar essa cena, querido. Tenta imaginar um pouco. Eu sei que é difícil, já dá um pouco de calafrio, já dá um pouco de dá uma gastura aí no nosso corpo, né? Mas tenta imaginar por um instante apenas. Você acordar, eu não vou conseguir, eu poderia até tentar imitar, mas a minha voz não está boa. Você vai ouvir o coachar dos sapos, das rãs, e você se surpreende, e você olha, e tem rã para tudo quanto é lado. Você consegue imaginar essa cena? Nem quer imaginar, Kézia. Imagina você, de repente você está naquele momento de o seu corpo agora chega, acabou o sono, você vai acordar, está se preguiçando, e você sente algo gelado assim sendo. Ok? Deu para imaginar aí? Você não sabe o que é isso, você acorda, olha, é uma rã, você dá um pulo, quando você dá um pulo, você toca em várias que estão atrás de você, você olha, tem rodeada, sua cama está cheia de rãs. Você tenta então sair da cama, coloca os seus pés no chão e você pisa em rãs. Você imagina que talvez aconteceu alguma situação muito doida no seu quarto, você sai correndo do seu quarto, e pelo corredor, ou pelo outro cômodo, tem rãs. Você vai no banheiro, tem rãs. Tem rã no espelho, e elas conseguem escalar o espelho. Tem rã no box, tem rã trepada em tudo que é parte da sua casa. É rã que não acaba mais. Você acha que alguma maldade foi feita, então você sai correndo da sua casa. Aí você chega na rua, tem rãs por todos os lados. As pessoas mais próximas de vocês acordaram com rãs. Dá para imaginar um negócio desse? É difícil de imaginar, né? Imaginar dá. Aceitar essa condição, acho difícil. Quanto tempo você aceitaria essa condição? Me diga. Não aceitaria? Teria alguém que de repente se acostumaria com a ideia das rãs? Você acha que é possível a gente se acostumar a dormir com as rãs? Pastor, isso é historinha ou é real? Isso foi realidade? É um fato? É uma história que não está apenas registrado na Bíblia, mas outros livros históricos muito antigos mencionam a respeito dessas pragas. Isso aconteceu, e aconteceu em função de um juízo de Deus, que de repente,
eles estão dormindo, e desde Faraó a todos os vizinhos, oficiais, governantes, homens de autoridade, o povo em geral, o Egito, uma nação, acordou, e todas as rãs possíveis, imagináveis e criadas sobrenaturalmente por Deus, e sobrenaturalmente trazidas de todas as partes possíveis, de todas as lagoas e brejos e qualquer outra coisa, elas foram agora para dentro das casas dos egípcios, estão nas ruas, e o impressionante dessa história, o mais impressionante, é que isso tudo dependia de um coração, de uma pessoa. Uma pessoa, a dureza do coração de uma pessoa, estava condicionando uma realidade de maldição sobre toda uma cultura, sobre todo um povo. Você consegue imaginar essa realidade? Pastor, por que um homem condicionou a realidade de todos os demais? Porque ele tinha autoridade sobre ele. Esse era um homem que tinha autoridade sobre ele. E quem está posicionado com a autoridade sobre si, faz com que aqueles que estão debaixo da sua autoridade, ou sejam abençoados, ou sejam amaldiçoados. Quem está com a chave na mão, conduz os demais para onde quer. O faraó aqui, ele é uma tipificação, um exemplo, um protótipo de autoridade. E se de algum modo a palavra autoridade lhe é familiar em alguma área da sua vida, é importante que essa mensagem seja absorvida por você. Se você tem autoridade, se você é pai, se você é mãe, se você lidera algo ou alguém, se você tem algum nível de autoridade, entenda autoridade igual a influência. Então, saiba que essa passagem bíblica demonstra que a dureza do coração de um líder, a dureza de coração de alguém que tem autoridade, pode levar todos aqueles que estão debaixo de si à ruína, ao sofrimento, à tortura. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Amém ou não amém? Por isso a palavra do Senhor na nossa vida hoje é: se hoje, nessa noite, no dia 19 de novembro de 2017, você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus, falando ao teu coração, a pergunta do Senhor para você é simples: quando? Quando que você quer que aconteça o sobrenatural de Deus na sua vida? O extraordinário de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida. Quando que você quer? A pergunta é simples: hoje ou amanhã? É hoje ou é amanhã? Quando você olha para lê essa passagem, você olha para essa história, você vê algumas coisas interessantes, porque a Bíblia fala que havia uma bagunça no Egito. Num dia estava tudo sob controle. Num dia eles dormiram, cientes de que estava tudo em ordem. Porém, a dureza do coração fez com que em uma noite, apenas uma noite, foi o suficiente de que tudo ficou bagunçado. Tudo ficou em completa desordem. Isso mostra algo para mim. A nossa vida, a semelhança do Egito, ela pode estar tudo previsível, em ordem, tudo na medida que a gente entende, de um modo relativamente organizado, mas a dureza de coração, grave isso, pode tornar a nossa vida numa bagunça da noite para o dia. Da noite para o dia. E o detalhe é que essa confusão, ela trouxe uma perturbação muito grande. Por que trouxe essa perturbação? E é aí que começam os detalhes. Quanto mais eu falo, mais a minha voz some. Estou tentando me aproximar mais do microfone enquanto eu falo. Aí que acontecem os detalhes importantes dessa história. Eu imagino o seguinte:
talvez num ataque de desespero, numa frenesi de tentar provocar um resultado rápido, eu sairia matando as rãs todas possíveis perto de mim. Essa é a minha vontade. Pegaria algum instrumento, alguma coisa, e arrancaria pedaços dessas rãs de modo a matá-las. Eu queria exterminá-las todas. Essa seria a minha vontade. E talvez a pergunta que você faça é: por que eles não saíram matando tudo que é rã possível? E a história que está por trás é interessante. Quando você vai para a mitologia egípcia, quando você faz pesquisa a respeito da mitologia egípcia, e quando você descobre as crenças egípcias, você vai perceber que os egípcios, eles eram um povo imensamente idólatra. Eles eram um povo que adoravam inúmeros ídolos. Dentre os ídolos que eles adoravam, tinha um chamado, era uma deusa rã, chamado Requete, escrita com H, Requete. E essa deusa, ela personificava essa relação ser humano, rã, rã, ser humano. A sua imagem era feita de um símbolo de mulher com a cabeça de rã. Então a Requete, essa divindade, ela era entendida, compreendida como autora da vida dentro da mitologia egípcia. Ela era compreendida como, através das suas narinas, da sua respiração, a produtora de vida. De modo que eles, por adoração, por compreensão e por convicção, eles escolheram não fazer nada. Porque matar as rãs seria, na verdade, matar o quê? Os seus ídolos. Está comigo não? Então tá bom. As rãs aqui, por mais nojento que possa parecer, elas permaneciam naquele ambiente por uma razão de que o coração deles estava aprisionado a elas. As rãs, que para nós é algo nojento, para eles demorou para se tornar algo tão ruim assim. Por mais que trouxe esse nojo também, a prova era que era Faraó clamou por alguma ajuda, ele clama por algum resultado, mas na hora que o resultado bate na porta, e é perguntado para ele: quando você quer que eu ore? Moisés pergunta: quando que você quer que eu ore e cesse as rãs, o ataque das rãs? Quando? A resposta dele é: amanhã. Isso me trouxe uma revelação da parte de Deus. Existem pessoas que elas aprenderam a conviver com coisas nojentas na sua vida. Existem pessoas, e eu diria que a grande maioria das pessoas são assim, que aprenderam e se acostumaram e se acomodaram na condição de dormir e passar um dia e voltar a dormir, e passar um dia e voltar a dormir com rãs, entre aspas. Algo que seria nojento, a semelhança do que? A semelhança do pecado. O pecado é algo nojento? O pecado é algo nojento. O pecado toca a santidade de Deus. O pecado estraga o nosso relacionamento com Deus. O pecado traz dano. O pecado traz morte. O pecado obstrui os nossos ouvidos espirituais de tal modo que nós não ouvimos mais a Deus. O pecado, ele muda o nosso coração. O pecado tira a sensibilidade de Deus e nos torna devassos. O pecado, quanto mais é tolerado, quanto mais ele é praticado, e quanto mais ele é deixado no lugar dele, sem que nada seja feito, ele tende a se avolumar. O pecado, ele não consegue ser estancado. O ser humano não tem a possibilidade
de colocar o seu pecado dentro de uma caixinha e dizer para o pecado: pecado, meu pecado querido, meu favorito pecado, fique aqui nessa caixinha, fique aqui nessa caixinha. Você já conseguiu algum dia deixar um pecado só numa caixinha? O que o pecado faz? Ele não aceita isso. O pecado, ele quer mais. O pecado, ele é insaciável. O pecado, ele é insaciável. Nunca está bom o suficiente. Talvez você pense: uma rã até que dá para aguentar, pastor. Pois é, mas o texto deixa claro. A dureza do coração, ela faz com que chegue um momento na nossa vida que a nossa vida fica um caos completo, uma grande confusão, e nós não conseguimos mais dar conta. Esse povo tinha atração por rã porque era instrumento de culto. Esse povo tinha uma divindade que tinha cara de rã, era a tal da deusa que eu mencionei, chamada Requete. Enquanto a Requete estava lá no canto dela, beleza. Enquanto algumas rãs simbólicas, decorativas, esculturais, eram penduradas na casa, em vários lugares, mas elas não saltavam, elas não pulavam, elas não melecavam, elas não urinavam, elas não defecavam, elas não cheiravam mal, estava tudo aparentemente em ordem. Isso me faz perceber que a semelhança do pecado assim era no Egito. No caso deles, por falta de conhecimento. No caso deles, porque eles não tinham revelação. Mas no nosso caso, eu diria que é indesculpável. No nosso caso, eu diria que é indesculpável. Porque nós já temos revelação da palavra de Deus. Nós, como cristãos verdadeiros, como homens e mulheres que entregaram a vida para Jesus, nós já sabemos o que diz a Bíblia em relação ao pecado. A Bíblia fala que aquele que peca se faz escravo do pecado. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Eu diria que não necessitamos de mais revelação para poder saber que essa rã é ruim. Ela não precisa pular na nossa cara para nós sabermos que ela é ruim. Ela não precisa melecar a nossa vida, urinar em nós, defecar em nós, cheirar mal perto de nós, morrer e feder perto de nós. Nós já sabemos que ela é ruim. Mas a semelhança desse povo ignorante das coisas de Deus, a impressão que eu tenho, que leva algum tempo, para alguns, não vou dizer muitos, em nome de Jesus, pela fé, cristãos, a entenderem que o que faz essas rãs existir na sua vida é um negocinho chamado idolatria. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou tentando acompanhar o raciocínio, mas não estou entendendo. Eu estou dizendo o seguinte, vou dizer numa frase mais fácil de entender. O que prende um crente no pecado é um ídolo que segura ele. E enquanto o ídolo não cai, a rã é tolerada. E sempre que Deus fala, a resposta do coração é: amanhã. Amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou mudar essa realidade na minha vida. Em nome de Jesus eu vou. Amanhã eu vou deixar de pecar. Amanhã eu vou. Ah, não, amanhã. Ó, escreva o que eu estou dizendo aí para você, hein? Amanhã vai acontecer. Amanhã o meu milagre vai chegar. Eu vou crer e não vou duvidar. Amanhã. Amanhã. Por que não pode ser hoje? Ainda não. Mas a rã não fede? Fede. A rã não urina? Urina. E traz doença. Não defeca? Defeca e fede muito. Por que você vai ficar com rã? É porque tem um ídolo atrás. Tem um ídolo atrás. Que precisa cair. Que precisa cair. E enquanto eu não reconheço
enquanto Deus não derruba, enquanto a verdade do Senhor não chega, esse ídolo se mantém. Pastor, que doida essa mensagem. É doida. Mas os pecados que mais impedem a gente de romper em Deus não são aqueles que são acidentes de percurso na vida de um crente, mas são aqueles que geram um argumento na boca do diabo, quando nós vamos expulsar um demônio, quando nós vamos curar um enfermo, quando nós vamos evangelizar um perdido. São esses que Satanás fala e acusa. Garotão, para com isso, deixa para amanhã esse negócio, hoje não, porque eu sei que você tem um arranjo escondido, eu sei. A pergunta que eu quero fazer para você é: você vai esperar a rã saltar, ou já dá para quebrar ela enquanto ela é apenas uma escultura? Você vai esperar ela demonstrar o quão viva ela é, ou você já vai ter revelação da parte de Deus suficiente para poder destruir ela enquanto ela está só com uma cara de rã? Quem sustenta o pecado é Satanás. As propostas iniciais do pecado são formuladas na mente daquele que é totalmente maldito, naquele que é 100% mau e que não há salvação, esperança e possibilidade de conversão para ele. A essência do diabo é má. A sua essência em Deus, ela é perfeita, ela é boa. A Bíblia fala que o Espírito está pronto. Há em você que entregou a vida para Cristo a expressão da perfeição. Se você for guiado por essa expressão da perfeição dentro de você, que se chama Espírito redimido, Espírito que foi liberto, que foi vivificado, que foi tocado pela glória de Deus, você andará em vitória permanente. É isso que a Bíblia fala de andar no Espírito. No andar no Espírito acontecem milagres, sobrenatural, o extraordinário, o poder de Deus. Quem anda no Espírito, e todo crente pode andar no Espírito, todo crente pode andar no Espírito, mas o apóstolo Paulo nos disse que também um crente pode ser um crente carnal. Um crente deve escolher ser espiritual, deve dar vazão, valor, honrar a vida do Espírito que há nele. Mas se ele não perceber, e nós precisamos perceber isso todo dia, a vida do Espírito ela precisa ser vivida todo dia. Caso contrário, nós facilmente abriremos nossas vidas para as rãs. E quais rãs virão? As rãs das nossas idolatrias ainda não rompidas. As rãs que estão vindo mediante as pontes que nos ligam com um passado não tratado. As rãs que vêm por uma ponte, pulando por meio de uma ponte, que é sustentada secretamente em nosso coração, pelo simples fato de nós não deixarmos Deus romper essa ponte, destruir essa ponte. As pontes que nós ligamos com o passado sem Cristo, é justamente por ela que vem todas as maldições possíveis na nossa vida. Pastor, mas o maligno não pode tocar na vida daquele que é redimido. É verdade, não pode. Mas se nós, por meio da escolha do pecado, deixamos, se nós aceitamos a convivência das rãs, chega um dia que nós olharemos e perturbados ficaremos de perceber que está um caos. Essa passagem, ela me soa terrível, muito terrível. Ela é desconcertante para mim, porque a confusão que foi descrita ali, ela tocou uma nação inteira. Uau! Isso na posição de líder me faz pensar muita coisa. E eu gostaria que você também pudesse pensar a respeito disso. Quais são as rãs que você permite conviver na sua vida, líder, homem de Deus, mulher de Deus,
homem e mulher que tem expressão de influência sobre alguém, pai, mãe, quais são as pontes pelas quais elas vêm pulando e saltando na sua direção? Quais são as pontes que precisam ser rompidas? O pecado nos separa do Senhor, querido, e nós não podemos tolerar esse pecado. E ele não pode ser algo que nós pensamos que um dia vai ser diferente, porque se hoje você escuta a voz do Senhor teu Deus, é hoje que precisa ser tratado isso. Amém? Hoje. A decisão dele, ela é um tanto compreensível agora. O desejo que ele tinha era ser livre das rãs. O faraó queria ser livre das rãs, mas ele tinha um dilema, porque se ele de fato quisesse ser livre das rãs, ele teria que se render ao único que poderia agora retirar as rãs. Deixa eu explicar o que eu acabei de falar. Há um tempo na vida daquele que peca, que ele pensa assim: eu dou conta do recado, eu organizo o negócio, vai dar tudo certo, confia em mim, ninguém vai se dar mal nessa, eu sei o que eu estou fazendo. Há um tempo na vida daquele que peca, que ele pensa: está tudo sob controle, não vai dar nada. Enquanto as rãs são esculturas, elas estão apenas em simbologia. Mas chega um dia, e esse dia chegará na vida de todo aquele que obstinadamente peca, que ele perde controle, e o pecado o toma. Não é mais ele que domina o pecado, é o pecado que o domina. Ele não mais consegue ter controle sobre a circunstância tem controle sobre ele. Todo pecado é assim. Todo pecado é assim. E chega um dia então que você precisa gritar. Chega um dia então que você precisa clamar ajuda. Você precisa de um ajudador. Você precisa de alguém que salve você dessa condição. Você precisa de um salvador, alguém que liberte você dessa condição. Você precisa de um libertador. Mas o duro é para alguém que está com o coração aliançado ao pecado, reconhecer a sua impotência e reconhecer a total potência de Deus. Porque ele vai ter que deixar de ter uma coisa: o coração duro. E esse é o grande desafio do coração humano. Eu diria que a obra de Deus, o plano de Deus, as profecias de Deus, elas estão condicionadas ao coração do homem. Pastor, isso é bíblico? Eu digo que sim. Eu digo que sim. Há uma passagem que o apóstolo Paulo, ele fala ao seu discípulo Timóteo, que me chama bastante atenção. Quando Paulo, ele fala a respeito das profecias, ele menciona como que o Timóteo deveria viver a vida. Deixa eu ver se eu consigo achar o versículo exato, para que eu possa ler com você. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. E olha o que ele vai dizer: combate firmado nelas, nas profecias,
o bom combate, mantendo fé e boa consciência, fala de santidade, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aí ele vai dizer, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Deixa eu explicar para você aqui o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ó, Timóteo, vem cá. Timóteo, vou te dar uma direção agora, como seu pastor, seu líder, seu discipulador. Ele diz assim para Timóteo, Timóteo, você lembra das profecias das quais você foi objeto? Timóteo com certeza acena com a cabeça, diz assim, sim, eu lembro. Ele fala, pois bem, viva a vida, combata, viva a caminhada de fé, grudado nessas profecias, fazendo elas vivas, crendo nelas, porque se você não fizer isso, você vai naufragar na fé, você vai cair e vai sair da vontade de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Vou explicar para você. O que o senso comum pensa? O que a maioria dos cristãos pensam? Eles pensam assim, pastor, profecia que é de Deus, acontece. Não é assim que o povo pensa? Tem gente que fala assim, ó, é profecia? É. Se é de Deus, acontece. Deixa eu perguntar para você, será que se a profecia for de Deus, automaticamente significa que ela vai acontecer? O que você acha? Não acha nada? Você entendeu 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, sim ou não? Paulo falou para ele o seguinte, Timóteo, você foi alvo de profecias, outros homens também foram. Eles naufragaram na fé, nem na fé mais estão. Não vai acontecer nada na vida deles. Para que as profecias das quais você foi objeto aconteçam, caminhe a vida, combate com a fé, ligado, alicerçado, grudado, anelado a essas profecias das quais você foi alvo. O que isso significa? Significa que palavras poderosas da parte de Deus e o plano de Deus na nossa vida não acontecem espontaneamente, é um acaso, simplesmente porque Deus quer, mas eles acontecem numa parceria. A grande maioria das profecias, tirando aquelas que não são condicionais a nós, mas que são exclusividades daquilo que Deus falou que vai fazer, mas aquelas que são condicionadas à nossa atitude, elas acontecerão quando? Essa é a grande pergunta à noite, quando vai acontecer? Hoje? Ou só amanhã? Quando eu ouço Deus perguntar por meio de Moisés isso a Faraó, ele está perguntando, Moisés, ô Faraó, tudo pode ser diferente, tudo pode mudar. Faraó tinha a chance de não se tornar a referência demoníaca na Bíblia que se transformou. Faraó poderia ter uma nova trajetória a partir daquele dia, mas ele foi obstinado e mentiroso, porque quando no desespero ele clamou pela ajuda de Moisés, Moisés foi até ele e ele disse assim, tira essas rãs daqui, clama ao Senhor para tirar essas rãs. Para quê? Para que eu deixe o povo ir e adorar ao Senhor. Mentiroso. Mentiroso. Por que ele estava mentindo? Porque ele estava aliançado a um ídolo. E quem está aliançado a ídolos se faz mentiroso. Pastor, por que tem crentes que falam assim, eu nunca mais vou fazer, e voltam a fazer? Porque são aliançados a ídolos. Por que tem crentes que mantêm uma vida de muito tempo dizendo, não estou fazendo, e passa um tempo e descobre, está fazendo sim. Por quê? E a gente descobre quando tem rã para tudo que é lado.
porque parecia que já não tinha mais rã, mas estava guardado nos armários, nos guarda-roupas, nas gavetas internas da vida, estavam guardados lá os seus objetos com rã, com cara de rã. Por que estavam lá ainda? Porque existia um carinho especial por aquilo. Enquanto a gente tiver carinho por pecados que Deus já disse tantas vezes que são pecados e que nos destroem, enquanto a gente tiver carinho, a gente vai sofrer, e essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor, Ele não abusa de nós. É o que mais me impressiona em Deus. O que mais me impressiona em Deus é isso. Deus é um Deus que respeita as decisões que nós tomamos nele. Deus é um Deus de atitudes. Leva em consideração as nossas atitudes. Você vai num centro de macumba, de umbanda, quimbanda, candomblé, você se sujeita mais ou menos e pá! Você sai rodando, batendo a cabeça, você sai com umas reações das mais esquisitas possíveis, porque os demônios, eles não são respeitadores, eles são atormentadores, abusivos. Uma vez que há um mínimo de liberdade suficiente, eles tomam a casa, eles tomam a consciência, eles tomam a mente, eles tomam o coração, eles tomam o comportamento. Eles são assim porque eles são ladrões. A Bíblia fala que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a obra dos demônios, mas o Senhor não. O Senhor, Ele é carinhoso, respeitador, mas não confunda o respeito que Deus tem com uma possibilidade de não responder aquilo que Ele quer. Não confunda a maneira graciosa que Deus fala contigo como uma legalidade para que você possa deixar para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. As decisões mais poderosas que você precisa tomar na sua vida, elas estão na dependência de uma decisão entre hoje ou amanhã. Não estou falando em termos outros, eu estou falando em termos espirituais nessa noite. Não estou falando em relação a carro, casa, dinheiro, posses, bens, ou qualquer outro tipo de coisa, corpo. Não estou falando coisas espirituais, eu estou falando agora. Coisas espirituais. As coisas que de fato atrapalham nossa vida, que nos impedem de romper, que nos impedem de avançar. Essa história, ela poderia ter acabado diferente. E o interessante é que chegou um momento ali, não sei se você percebeu. Tem gente que pensa assim, não, quando acontecer esse negócio, eu vou me tornar mais sensitivo. Se acontecer esse negócio, eu vou me entregar mais às coisas espirituais. Eu vou ativar a minha religiosidade. Tem gente que pensa assim, não, quando a coisa ficar ruim, eu fico mais religioso. Tem gente que pensa assim. Acho que vai dar certo. E a lógica da religiosidade é, você tá com o seu carro na rua, tá lá, fulano de não sei o que, quebra de não sei o que, né? Conserto, amoroso, financeiro, dinheiro de volta, senão vai nessa. Essa é a lógica. Então, se está ruim, a busca pela religiosidade é para ficar bom. Olha o que diz o texto. Já não tinha rã suficiente no Egito? Agora os magos do Egito. É um mago bom esse, hein? Os magos do Egito, os bruxos do Egito, pelas suas ciências ocultas, vão trazer mais rãs à existência. A ideia é que já não está tão ruim que não possa ficar pior. Essa ideia é diabólica, infernal. Já está uma desgraça só. Deixa eu dizer para você, todas as religiosidades, elas são ruins. Deus não está em nenhuma delas. Nem na religiosidade evangélica. Ela é tão ruim quanto todas as demais. Pastor, eu achei que era boa. Existe religiosidade evangélica? Tem. Ela é tão podre, ruim, nojenta, asquerosa, infernal quanto qualquer outra. Qual que é a base das religiosidades? Os rituais.
Religiosidade ama ritual, ama ritos, ama formas, modelos, mecanismos de tradição, coisas fáceis de serem feitas. Tudo que for fácil de você fazer, desconfie. Porque as grandes vitórias estão nas grandes renúncias. As grandes vitórias estão nas maiores entregas que você pode fazer. Deus não quer galinha preta de você, como também não quer simplesmente que você venha à igreja. Deus não quer que você acenda uma vela, como também não quer que você apenas tenha um ritual evangélico para um próximo mês. Deus não quer uma oração, Deus quer o seu coração. Deus não quer simplesmente um ritual de ir numa célula, Deus quer você por inteiro. E enquanto você não se entrega por inteiro, você não passa de um religioso. Meu Deus, pastor, não fala assim. Acha que religiosidade era coisa boa? Você está dizendo que é coisa ruim? Sim, é ruim. Porque faz a gente achar que vai dar certo, quando na verdade mantém todas as maldições de sempre. Acumula mais ainda, traz outras existências que ainda não chegaram, cria outras para que a gente possa sofrer um pouco mais. Deus é um Deus de relacionamento. O negócio de Deus é relacionamento. O negócio de Deus não é religiosidade. De religiosidade o mundo está cheio, de relacionamento poucos ele tem. Esses que têm relacionamento experimentarão Deus na terra. Aqueles que se contentam com as religiosidades continuarão a dormir com as rãs. Até quando você vai dormir com as rãs? As perguntas de Deus por vezes são respondidas de algum modo. As pessoas falam, eu não sei se é o dia, eu não senti nada diferente hoje. Eu não estou preparado, hoje eu não estou preparado para responder a Deus. Já viu esse negócio? Essas respostas que a gente vai criando. Eu tenho muito pecado, eu acho que Deus não pode fazer nada, porque eu sou muito pecador. Ou, não, eu acho que eu estou bom o suficiente, eu acho que está legal assim, não precisa tratar coisas tão profundas. E a gente vai criando respostas e mais respostas, e dizendo que em algum momento vai ser melhor. Essa arte de procrastinar, essa habilidade de postergar, essa criatividade de deixar para amanhã o melhor de Deus, e a ideia de que o melhor de Deus ainda está por vir, é tudo que a religiosidade gosta de cantar, fazer e crer. Só que Deus, Ele diz, hoje, você consegue ouvir o Deus falar com você que o melhor que Ele tem para você é para hoje? É para agora, é nesse tempo, é atual, é hoje. É hoje. Pastor, mas aquele pecado que está destruindo a minha vida há anos pode acabar simplesmente por causa de uma mensagem sua? Não é por causa da minha mensagem. É porque hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não endurecer o seu coração, essa mazela, ela vai embora da sua vida agora. Pastor, está querendo dizer que a libertação que eu tanto espero, não aquela daquele demônio nojento que já saiu faz tempo, mas essa, desse pecado secreto, essa rã nojenta, que se mantém na minha vida porque eu não consigo jogar lá fora. Já tentei inúmeras vezes, falei, sai daqui rã, mas ela volta. Quer dizer que ela pode ser expulsa mesmo? Pode. Tem uma coisa boa para fazer com rã. Nenhuma rã suporta. Tenta colocar alguma coisa quente na rã. Tenta para você ver o que acontece com rã. Joga algo quente sobre ela. Faz o seguinte, bota uma chapa, sabe essa chapa de fazer x-salada depois para comer no final do culto? Sabe essas chapas assim? Sabe? Tenta botar uma rã ali em cima para ver o que acontece com ela. Tem como? Não tem. A rã não gosta de coisas quentes. Rã não convive bem com coisa quente. Rã gosta de coisas frias. Está entendendo alguma coisa assim ou não?
Qual o segredo da vida? O segredo da vida é ser quente. O segredo da vida é você chapar a chapa. Você tem que tostar tudo. Essas rãs não suportam o fogo de Deus na sua vida. As quebras de maldições mais profundas acontecem pelo tamanho da sua entrega e exposição ao fogo de Deus. Ao fogo de Deus. Pastor, isso é Pentecostes? Esse é o Pentecostes real e poderoso. Não é só aquele que a gente pula, grita, soco no ar e fala hehehe. Mas é esse que quebra a força do pecado em nossa vida. Esse é o Pentecostes poderoso. Esse é o fogo puro do Senhor, que faz com que toda rã, ela tem que saltar da nossa vida para nunca mais voltar. Seja cheio do fogo de Deus. Queime pelo Senhor, 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 e toda a rã vai embora. Todo sapo nojento vai embora. Eles não suportam isso. O pecado não suporta a vida no Espírito. Não há como pecar e viver no Espírito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não. Você pode ter uma atitude no Espírito e uma atitude na carne. 10 minutos depois, é possível. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você entenda que ser cheio do Espírito Santo não é questão de uma escolha, é uma questão de sobrevivência na terra. Caso contrário, rãs serão parte do seu sono. Expulse isso em nome de Jesus. Qual será a sua decisão? Hoje ou amanhã? Fique de pé, nós vamos encerrar. Você vai viver mais um dia com seus pecados, querido? Ou você vai se entregar completamente a Jesus? Você vai se entregar completamente ao Espírito Santo de Deus para que Ele encha você e você seja cheio do fogo dEle. A escolha do Senhor está diante de você, hoje ou amanhã. Você vai optar por conviver mais uma noite com essas rãs? Ou você vai se entregar àquele que é como fogo? Como fogo. Ele está aqui. Ele está aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Oh, Senhor. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer, a provocar, querer vir.
Qual é a rã que precisa deixar a sua vida nessa noite? Se você tem alguma rã, talvez a sua vida ainda não está cheia, lotada de rãs. Mas tem aquelas rãs secretas, aquelas rãs que você guarda. Está na hora de acender o fogo do Senhor sobre a sua vida. Está na hora do fogo do Senhor ser ligado na sua vida, para que essas rãs sejam expulsas. Quero orar com você. Você que ouviu a mensagem do Senhor e sabe que Deus falou com você nessa noite. A palavra do Senhor fala o seguinte: olha, se hoje você ouvir o Senhor falar contigo, se hoje ouvirdes, é com você. Se você ouvir o Senhor falar contigo, não endureça seu coração, não endureça o coração, não endureça seu coração. Se você está ouvindo essa mensagem, você não quer mais conviver com essas rãs nojentas na sua vida, você não quer mais ter parte com o pecado, você não quer mais viver dominado pelo erro, Deus, Ele pode fazer um milagre acontecer. Ele quer fazer um milagre acontecer. E Ele pergunta para você quando? Hoje ou amanhã? Se a sua resposta para Ele é hoje, eu quero convidar você respondeu ao Senhor. Como que eu posso fazer isso, pastor? Vem à frente. É o modo que você tem de dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero mais essas rãs, eu não quero mais. Tira elas hoje da minha vida. Tira elas hoje da minha vida. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia. Eu louvo tanto a Deus pela sua vida, querido, pelo seu coração. Eu sou apaixonado pela sua resposta a Deus. Você é um homem e uma mulher de muito valor. Estou muito feliz com a resposta que você está dando a Deus. E eu tenho absoluta certeza que Deus vai honrar a sua fé, a sua decisão. Vidas preciosíssimas aqui na frente nessa noite. Algumas pela primeira vez, algumas entregando a sua vida a Jesus, algumas se entregando completamente a Deus, pela primeira vez em sua vida. Quero convidar você que está aqui na frente, que você não fique desatento, mas que você feche seus olhos. Deixa que o Espírito Santo ministre a sua vida agora. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida agora. Sinta o toque dele sobre você. Me persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Sinta o Espírito Santo tocando você. Teu amor é como
te pegar. Deixe o fogo de Deus te pegar. Deixe o fogo de Deus crescer na sua vida. Deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você. 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 Fique com os seus olhos fechados. Você está na presença daquele que te ama, que te conhece, daquele que não tem condenação para você, mas tem salvação para você. Você está na presença daquele que pode arrancar toda a maldição, quebrar todos os ídolos, retirar todas as rãs. Você vai começar a sentir agora. Pastor, fé é sentimento? Não. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Feche seus olhos. Abra o seu coração. O fogo de Deus vai começar a crescer, 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 se intensificar. Essas rãs, elas não mais ficarão, porque você está dando vazão ao Espírito. Você está deixando o Espírito Santo te encher, te encher, te encher, te encher, te encher. Seja cheio, seja cheia, seja tomado pela glória de Deus, seja tomada pela glória de Deus. Mais, mais, mais. Venha fogo de Deus sobre nós. Fogo que consome o pecado. Cheio. Mais, 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 mais. Que todas as rãs espirituais sejam removidas de nossa vida. Que o pecado perca a força agora. Perca a força agora. E que uma nova vida no Senhor comece. Que um novo tempo em Deus comece. Que uma nova história no Senhor comece. Que os sonhos de Deus se façam cumprir agora. 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 Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Agora. Agora. Mais, 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 mais o teu fogo, mais a tua glória, mais de ti, mais de ti, Senhor, mais de ti, mais, 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 mais o teu fogo, Senhor, mais o teu fogo, Senhor, mais o teu fogo, mais, 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 mais o teu fogo, Senhor, o teu Espírito, o teu Espírito, o teu Espírito, mais, mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor, mais de ti, Senhor, o teu fogo, o teu fogo. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar.
deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Queremos o Senhor. Seja cheia, 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 cheia. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a Não é glória amanhã, cair. é hoje, é hoje, é hoje. Descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Hoje, 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 hoje. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Intensifica o teu fogo, Senhor. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, Intensifica o teu fogo, Senhor. Intensifica o teu fogo, Senhor. descer, deixa o vento soprar, Quebrando maldições, rompendo cadeias, manifestando a tua glória, a tua glória. Vem com o teu fogo, Senhor. O Senhor, Senhora, tua noiva, de amor e de paixão por ti, por ti. Arranque todas as rãs, todas as rãs, todas as rãs, todas as rãs. Mais de ti, mais de ti. Papai, obrigado pelo teu toque de glória sobre a nossa vida nessa noite. As manifestações são variadas, mas o teu toque é real sobre todos que estão aqui. Alguns têm sensações diferentes de outros, mas a tua glória é real sobre nossas vidas. Porque se hoje nós escutamos a tua voz e respondemos ao teu convite, o Senhor cumpre a tua palavra em nossa vida. Eu declaro isso sobre a vida de cada um que saiu do seu lugar e veio até a frente. Cumpra hoje, Senhor, o teu plano perfeito, em nome de Jesus. Pai, abençoa a nossa semana. Te agradeço por esse culto, pela palavra, por tudo que o Senhor fez. Consagramos nossas vidas a Ti e clamamos que tenhamos uma semana abençoada, maravilhosa na Tua presença. Guarde as nossas vidas no centro da Tua vontade. Guarde as nossas vidas nas palmas das Tuas mãos. Que a Tua graça, Senhor Jesus, que o grande amor do Senhor e que essa poderosa comunhão que temos com o Espírito Santo seja sobre a nossa vida, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.